Pode começar? Vamos começar? Ei pessoal, boa noite a todos, bem-vindo a mais uma live. Meu nome é Estela, sou coordenadora do Polo de Colatina. Quero agradecer a presença de todos. Hoje, nosso tema é com a professora, escritora e contadora de história, Loressa Pagani Campostrini. E hoje ela vai falar sobre um tema muito interessante, que é aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil por meio de contação de histórias, com o nosso intérprete de Libras, Telman Wender. Lembrando que terá certificado para os alunos o NIUB no final da live para atividades complementares. A professora fará uma pergunta e vocês enviarão a resposta para o e-mail polo.colatina@uniub.br. No meio da live a gente vai falar sobre isso, sobre a pergunta, tá bom? E sobre o e-mail. Agora eu vou convidar a nossa contadora de história, professora. Boa noite, meu nome é Loressa Campostrini, eu sou professora de educação infantil, sou escritora e, por mais que eu não me considere uma contadora de histórias, eu sou uma contadora de histórias. Todo professor que gosta de ler, que gosta de escrever, que gosta de contar histórias e imaginar, automaticamente ele se torna um contador de histórias. Eu sou autora do livro Catarina Catatreco, A Lenda de Estampado e Colorindo Colatina. E estou aqui hoje com vocês, a convite da Uniub, para falar um pouquinho sobre o valor da contação de história, o processo da contação de história, o impacto da contação de história na vida das crianças. Meu trabalho é feito com educação infantil, que eu considero uma etapa mágica da formação das crianças, da formação de todo indivíduo. Eu acredito que é na educação infantil que nós desenvolvemos vários hábitos. O hábito da leitura, o hábito da imaginação, o hábito da fantasia, e é por meio da contação de história que a gente desenvolve tudo isso nas crianças. Primeiramente, eu vou começar contando um fato que aconteceu e que demonstra que nós adultos também somos apaixonados pela contação de história, apaixonados pelos livros, mesmo que esse lado fique adormecido na gente. Há um tempo atrás, eu recebi um convite de uma faculdade aqui da cidade para dar uma aula, uma oficina sobre contação de história, propriamente sobre recursos de contação de história. E aí eu pensei em uma maneira de impactar as alunas, no caso a plateia da aula ali, que estava me assistindo, logo de cara. E aí eu levei um recurso muito bacana para contar a história que eu chamo, que é chamada de Macaco Vermelho. A história do Macaco Vermelho, ela foi contada por mim usando um recurso muito bacana que foi uma bolsa que tinha uma frente plástica e que a gente, ao puxar a folha colorida, a gente trocava a cor do macaco. O recurso, ele era um recurso fantástico, Ele era um recurso assim, um poder incrível, uma sacola de AVA, uma folha plástica transparente e várias folhas coloridas. Mas eu provei logo no começo da aula que recurso, habilidade e entusiasmo precisam andar juntos. Como que eu fiz isso? Como que eu podia provar para essas meninas que estavam me assistindo, muitas começando a vida na sala de aula, começando a carreira de professor? Eu entrei na sala com a bolsa pendurada e eu, sem entusiasmo nenhum, comecei a contar a história do Macaco Vermelho. E aí eu disse que era uma vez a história do macaco, que ele morava numa floresta, e eu muito assim, sem sorriso, muito sem expressão nenhuma, uma voz muito baixa, sem entusiasmo. E aí eu percebi que na plateia as meninas se futucavam. Ué, gente, falaram que ela vinha contar história, que ela sabia contar história. O que está acontecendo? E eu terminei a história, fui até o fim, e quando eu terminei eu perguntei, e aí, vocês gostaram?
era assim, gente, era visível a decepção no rosto das meninas. Era visível. Uma ou outra, para ser agradável, respondeu: sim, a gente achou legal. Aí eu falei: não, ninguém achou legal. Porque ninguém gosta de ouvir uma história onde a pessoa, onde o contador, onde o professor não tem entusiasmo, não explora aquele recurso. E aí o que eu fiz? Eu recomecei a história de uma forma completamente entusiasmada. Eu explorei aquele recurso de todas as formas possíveis. Eu contei sorrindo, eu fiz a voz do macaco, eu manipulei aquela bolsinha, e aí a história ganhou vida. E as meninas entenderam por que eu comecei daquele jeito, porque eu precisava provar para elas que não adianta a gente ter o melhor recurso para contar a história se a gente não se soltar. Nós precisamos nos sentir à vontade, nós precisamos conhecer a história, nós precisamos gostar de contar a história. E aí, quando as meninas me convidaram para fazer essa fala com vocês, para fazer esse bate-papo, na hora eu lembrei do meu trabalho em sala de aula. Eu acredito que a história tem um poder muito grande sobre a aprendizagem das crianças. E eu, na minha sala de aula, no meu trabalho, quem trabalha comigo sabe, quem me conhece sabe, se são 200 dias letivos, são 200 histórias por ano. E toda aula, todo tema que eu vou abordar, todo assunto que eu vou iniciar, eu uso a história como ferramenta. Não há nada que substitua a história, não há nada melhor do que a contação de história. Porque a história é mágica, porque a história mexe com o imaginário, porque a história desperta a criatividade, a história desenvolve a linguagem oral e uma infinidade de coisas, de benefícios que a história traz para a formação dessas crianças. Gente, vocês já acham que eu tenho que ir lendo? Tem alguém perguntando e eu estou passando direto das perguntas? Um monte de gente, né? Um monte de gente está perguntando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se eu vejo alguma pergunta, se está ok. Sou apaixonada por ela, com incríveis cuidados, as inspirações, a forma de lecionar, de contar história. Pois Moraes W. Lers. É impossível, né, a gente gostar de educação infantil sem gostar da contação de história. E o meu trabalho, ele começou há 17 anos atrás, empolgada, entusiasmada pela literatura infantil, e eu levo todo esse talento meu de escrever, de imaginar para a sala de aula. A melhor coisa do mundo são as crianças chorarem para ir para a escola. E aí você fica refletindo sobre o seu trabalho e você se pergunta: nossa, meu trabalho é maravilhoso. Com certeza o seu trabalho é maravilhoso. Porque crianças querendo ir para a sala de aula, querendo conviver com você, querendo aprender, é a melhor coisa do mundo. É a resposta às perguntas que a gente faz quando a gente está trabalhando ali, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que estão aprendendo? Será que estão gostando? E eu acho que a principal tarefa do professor, principalmente de educação infantil, é despertar na criança esse amor pela escola. Eu falo sempre, a criança primeiro, ela tem que amar a escola, ela tem que amar o professor, para depois ela aprender. Não consigo visualizar uma coisa separada da outra, sabe? A criança que não ama a escola, que não se sente bem, que não se sente à vontade, que não se sente feliz, ela não tem como ela aprender. Então eu sempre vou usar a história, vou usar a contação como recurso. Ah, professora Loressa, você tem 200 recursos, você usa 200 histórias, você tem... Não, eu não tenho 200 recursos, eu tenho 200 histórias. Ora eu vou contar, ora eu vou ler, ora eu vou dramatizar. Eu não preciso ter essa cobrança de ter 200 recursos, porque eu vou contar 200 histórias. Não. Tem dia que é uma história deleite, que a gente vai sentar no chão só para poder curtir a história.
Tem dia que é uma história que quer passar uma mensagem que vai ser desenvolvido um projeto. Tem dia que é uma história que vai culminar ou vai ser o despertar para uma sequência de atividade. Cada dia é um dia diferente. Um dia uma criança pode contar a história para mim, a partir das imagens, mesmo que ela não saiba ler, ela ainda pode fazer uma leitura de imagens. Então a gente tem é um leque muito grande que a literatura traz pra gente. E aí a gente fica se perguntando, tudo parte da leitura, tudo parte da contação de história, tudo parte de um livro de história, tudo parte de um livro de história. Eu falo, gente, pela minha experiência na educação infantil. Ah, mas lá no 4º ano não é assim. Eu digo com propriedade sobre educação infantil, que é a minha área há 17 anos, que é a minha grande paixão, onde eu faço com muito amor, com muito prazer. E eu quero trazer as pessoas comigo, sabe? Que as pessoas compartilhem desse pensamento, que as pessoas que estão entrando agora, que façam um trabalho com muito amor, voltado para essa criatividade, voltado para essa dramatização. Professor, eu não gosto de ler. Como que um professor não gosta de ler? Como que eu vou ensinar? Eu já falei isso até numa entrevista esses dias. Como que eu vou ensinar uma criança a andar de bicicleta se eu não sei andar de bicicleta? É bem impossível, né? Então, dá tempo ainda, nós precisamos ler mais, precisamos desenvolver esse hábito da leitura para a gente poder passar isso para as crianças. Porque quando ela vê uma contação de história, ela quer ler o livro. E por mais que ela não saiba ler ainda, ela fica louca para conhecer a leitura, ela fica louca para poder conhecer esse mundo, para poder abrir um livro, folhear o livro e entrar de cabeça ali dentro. Olha que mágico, né? Por que as crianças param de pedir aos pais para contar a história para eles antes de dormir? Porque assim que a criança aprende a ler, a primeira atitude dos pais é o quê? Não, você já sabe ler, agora você vai ler sozinho. Não é assim que a gente faz? A gente conta a história até os 5, 6 aninhos. Aprendeu a ler, a primeira coisa que a gente faz como pai, como mãe, é pedir que a criança leia. Não, agora você já está lendo, então você vai ler o seu livro sozinho. E não é assim. Adulto gosta de ouvir história. Idosos gostam de ouvir histórias. Não tem classe social, não tem cor, não tem raça, não tem idade, não tem sexo. Todo mundo gosta de ouvir história. Todo mundo gosta do teatro. Por que as pessoas gostam do teatro? Porque o teatro, ele conta histórias de uma forma dramática, de uma forma ali diferente, mas ele vem de uma história. Tudo que é encenado ali veio de uma história, né? E o mais bacana é quando a gente tem a oportunidade de estar na sala de aula e fazer um trabalho diferenciado. Então, as pessoas me perguntam, é muito legal, né? Deve ser legal para as crianças ter uma escritora como professora. Gente, a gente pode ser escritor ali na sala de aula. Você não precisa ter publicado o livro para você escrever para suas crianças. Sabe? É um trabalho de todo dia. Vamos escrever junto? Não é porque eu não sou escritora. Como que eu vou ensinar minhas crianças a escreverem um livro? Vai! Você vai ensinar e vai aprender a escrever um livro junto com as crianças, que é o mais bacana de tudo, né? Vamos ver se a gente consegue ler alguma mensagem? Tem uma perguntinha. Tem? Tem. Vamos lá. Quais as dicas para apresentar o autor para a criança, já que ela não o conhece ele? Ai, gente, que legal isso. Eu gosto muito de uma técnica de apresentar o autor. Você faz uma suposição, né? Antes de mostrar a foto, você faz uma suposição com as crianças. Eu vou falar o nome de um autor, olha que legal que é essa dinâmica. Eu vou falar o nome de um autor e a gente vai listar aqui nessa folha, ou a gente vai listar aqui no quadro, quais as características desse autor. O nome dele, vamos supor, né? Vamos dar um exemplo. Sebastião Ângelo Machado, vamos lá, Ângelo Machado. Como que vocês acham que é o Ângelo Machado? Aí uma criancinha vai falar, eu acho que ele tem um cabelo bem branquinho. Aí você vai lá e lista. Aí, eu acho que ele é gordinho. Aí o outro, eu acho que ele é magrinho. Aí você vai listando todas as características. Isso
vai despertar na criança a curiosidade. Ela já conhece o nome e ela quer saber quem é o dono daquele nome, quem é aquele autor. E ela já está vendo o livro na sua mão, ela já está fazendo uma leitura das imagens e ali ela fica despertando a curiosidade. E aí no final de tudo, quando todo mundo já falou várias características, um fala, eu acho que ele é um rapaz bem jovem, o outro fala, eu acho que ele é um vovozinho. E a cor dos olhos? Será que ele tem os olhos castanhos, os olhos azuis? E aí você apresenta a foto do autor. Então é mágico para eles, é muito bacana, porque eles ficam ali presos naquela atividade, naquela dinâmica, muito melhor do que você chegar com uma foto pronta assim, de cara e apresentar. Alguns nem vão prestar atenção, outros vão ficar conversando e outros nem vão se ligar que aquele ali é o Ângelo Machado, autor daquela história que você está contando. Essa dinâmica ela é muito eficaz, porque nós já fizemos várias vezes na escola, e quando as crianças de 3 aninhos viam os autores no corredor da escola, elas apontavam, o Ângelo Machado, olha a foto dele. Então a gente vê como como eles se prendiam, porque eles conheceram ele lá na sala, eles sabiam como eram as características físicas, sabiam que livros ele tinha escrito. Então assim, é muito maravilhoso. Tem mais perguntas? Tem mais uma aqui, ó. Quais dicas você apresenta para trabalhar poemas na educação infantil? Antes de trabalhar o poema, né, a gente tem que apresentar o autor do poema, né? A gente pode fazer uma pesquisa sobre a vida do autor, por que ele gosta de poemas, onde ele começou a escrever poemas, e aí a gente pode dar atividades que eles levem para casa para compartilhar com a família. E a criança, não importa a idade, ela tem muita facilidade de decorar poemas. Então a gente pode fazer apresentações na sala, fragmentar poemas e cada um ficar com uma partezinha. Tem que ser dinâmico também, né? Mesmo que o poema é leitura, talvez não tenha dramatização conforme o poema, ele tem que sair do papel, né? Tudo que sai do papel e toma vida e toma sentido para a criança, ele é absorvido com muita clareza e rapidinho. E às vezes são formas da criança nunca mais esquecer. Né? A gente tem coisas que a gente passou na infância, que a gente aprendeu na escola, que ficaram gravadas. Então a ideia que eu tenho, a dica que eu tenho para poemas, é trabalhar com o autor, apresentar a história desse autor, que é muito importante, onde ele viveu, mostrar a cidade que ele viveu, que ele nasceu, falar dele um pouco, assim como eu citei Ângelo Machado, né? E depois explorar de todas as formas a poesia dele, o que ele quis dizer, por que ele falou assim, quem gostaria de falar um pedacinho do poema. Tem muitas formas, gente, tudo que é leitura, literatura, poesia, poema, a gente tem um leque muito grande e muitas formas de trabalhar com as crianças. Tem mais? Deixa eu dar um alô aqui pro pessoal, muita gente dando alô, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Ótimas dicas, a Cristina falou. Um abraço, Cristina. Pois é, nós estamos aqui empenhados em contribuir, né, para os alunos que estão almejando essa carreira na sala de aula. Eu ouço muito falar da educação, ouço falar coisas que às vezes não são verdades. E eu sou suspeita porque junto com isso aí, tem o amor que me move, né? Tem amor nessa profissão. Então, um abraço para todo mundo, um abraço para a Cristina, que está à frente de uma instituição tão bacana, que ainda acredita, né, no professor, que acredita na formação dessas pessoas que estão vindo aí e que tem muito a oferecer. Às vezes a gente tem alunos que já se destacam, que já tem todo esse olhar e que não pode acreditar que a educação é uma instituição falida, porque não é. A educação sou eu, a educação é você, a educação são as famílias, então é todo mundo que vai fazer a diferença. Por que eu falo isso com vocês, gente? A vida inteira eu trabalhei em comunidade carente e a vida inteira eu fiz um trabalho de excelência com os meus alunos. Eu fiquei 17 anos no CAIC, que é no bairro Bela Vista,
E agora, esse ano que eu não consegui trabalhar ainda por causa da pandemia, eu estou no Ayrton Senna. Então, eu nunca foi motivo, né? Porque eu estou numa comunidade carente, eu vou fazer um trabalho menos exigente comigo mesma, eu vou fazer um trabalho de qualquer forma. Então, nunca foi assim, que nunca seja assim, né? Que a gente sempre faça o melhor que a gente possa para poder transformar a vida das crianças, e a gente transforma mesmo, a gente deixa marcas na vida das crianças para sempre. Tem gente perguntando aqui que se vai ter sorteio de livro. Quem sabe, né? A gente não arruma uma forma de sortear. Onde encontra os seus livros? A Estela perguntou. Você encontra na Comercial, o Colorindo Colatina é na Comercial. E os outros você encontra na Cordes e na Comercial. Mas o Colorindo Colatina é só na Comercial. Quem quiser entrar em contato comigo também, se morar em outra cidade, morar longe, eu mando pelos correios. E através de uma boa educação transformamos vidas, a Cristina falou, né? Cristina, eu acredito que eu já transformei muita vida. Muita vida, muita vidinha, assim, sabe? De pouquinho em pouquinho, de abraço, de carinho, de acolhimento, de aprendizagem. Eu acredito. E aí quando eu encontro um rapaz lá na rua, bem grandão, assim, já dirigindo, que fala, professora, e a gente vê que se tornou alguém, né, que deu certo, a gente fica muito feliz. E aí eu acredito mesmo, com toda certeza, que a educação é a única forma da gente mudar a vida das pessoas. Né? Desde pequenininho, de fazer a diferença. Então você, professor, que está ali no dia a dia com as crianças, é você que vai fazer essa diferença. Não é a instituição, não é o sistema, não é o seu salário, nada disso. É a forma com que você abraça a criança, a forma como você conduz a sua aula, né? De uma forma mágica, de uma forma encantadora. Eu acredito muito nisso aí. E a história, a contação de história, os livros, a história em si, ela é um grande aliado do professor. Ela é um grande parceiro. Eu nem imagino qual recurso seria melhor do que a história. Nem imagino. Vamos ver se tem mais perguntinha. Gente, eu não consigo ler as perguntas de todo mundo, tá? Os alôs de todo mundo, tem gente dando alô, boa noite, porque é muita gente, passa muito rápido. Tem uma perguntinha. Tem? Quais tipos de histórias você não indica fazer de leitura de leite para as crianças? Eu acho que tudo tem sua faixa etária, né, gente? Por exemplo, eu posso contar uma história infantil para um idoso? Posso. Mas eu posso contar uma história de adolescente para uma criança de 4, 5 anos? Não. Né? Então, tudo que for, é importante que o professor conheça a história antes, isso sem dúvida, né? Eu jamais posso tirar um livro da prateleira e vou levar para a sala de aula sem conhecer a história, jamais. Porque a gente está vendo que tem muito livro aí bem louco, e aí a gente corre o risco de estar no meio da história e se deparar com, às vezes, até palavras que não cabem ali e abordando temas que também não cabem ali. Então, cada livro específico para a sua faixa etária. Eu acredito muito nisso. Até pelo interesse também, né? Vamos ver mais quem perguntou. Bruno, um abraço, Bruno. O Bruno está assistindo a gente, adorando a live e as dicas também. A Letícia Conópica. Obrigada, Letícia. Gente, pode fazer pergunta, tá? Eu sei que todo mundo tem alguma dúvida. Sempre tem alguém que tem dúvida, que quer saber mais, que tem alguma curiosidade sobre meus livros, sobre a minha história na sala de aula. Pode fazer pergunta, nós estamos aqui para isso. Tem uma perguntinha aí, Qual escritor você acha que ele mora na caixinha do mundo da mágica da leitura, que a forma de escrever prende o leitor? Ai, gente, são tantos, né? É difícil falar. Uma coisa que eu adoro falar para as pessoas, que eu quero até que vocês saibam. Quando eu entro na livraria, eu só consigo ter olhos para literatura infantil. Eu acho os livros de literatura infantil, eles são mágicos. E eu tenho um monte de autores, um monte. Eu amo Ana Maria Machado, Eva Furnari, Ângelo Machado, Maurício de Souza, mas o que mais me marcou e o que mais está presente na minha memória afetiva
O Sítio do Pica-Pau Amarelo, é Monteiro Lobato. Eu acho que por causa da época, da minha idade na época, e eu pareço muito com a Emília, gente. Vocês acreditam? Eu sou apaixonada na Emília. Eu acho a Emília uma personagem cheia de vida, que gosta de falar, que gosta de viver, que é toda serelepe assim, sabe? Que não tem medo de falar, de sorrir. Então ela é muito faladeira, fala até coisa que não é pra falar, né? Então eu me identifico muito com a Emília. Mas por que eu me identifico? Porque eu trouxe a Emília lá da minha infância. Por isso que eu falo da importância da literatura, da contação de história na vida da criança. Tudo que vocês forem fazer. Eu quero falar de higiene bucal. Vamos dar uma aula de higiene bucal. Comece com uma história. Procure uma história. E você, professor, sei que é muito criativo. Se não tiver uma história, você escreve uma história. Olha como é fácil. Se o professor gosta de ler, se o professor gosta de ouvir história, ele certamente vai conseguir escrever uma história. Mas a minha história não ficou tão boa, não importa. Você escreveu a história para sua criança e a criança vai achar ela maravilhosa. Não é assim? Comece com uma história. O Euler está perguntando qual ponto do sítio é o seu preferido, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gente, eu gosto das partes que tem o Rio das Águas Claras. Eu acho lindo. Eu fui criada num sítio, numa roça, e no meio desse sítio passava um rio. E quando a gente ia tomar banho no rio, a gente achava que a gente estava no sítio, sabe? Na imaginação da gente, a gente estava lá. Porque aquele fundo daquele rio, mágico daquele jeito, o sítio todo me encanta, né? Mas aquelas partes que tem o rio das Águas Claras, né? Que é o nome do rio, é muito maravilhoso, é muito mágico. Tem outra pergunta. O Euler perguntando qual escritor você acha que mora na caixinha do mundo da mágica da leitura e a forma de escrever prende o leitor. Ele já me perguntou, eu já respondi. Respondi. A Cristina falou que adora Monteiro Lobato, é porque a Cristina é da mesma faixa etária que eu, né, Cristina? A gente viveu muito Monteiro Lobato. E nós somos de uma época, gente, que não tinha TV paga. Passava Monteiro Lobato, passava o sítio uma vez por dia. E naquele horário a gente deixava de fazer qualquer coisa para se juntar na sala, porque o lugar da TV era na sala só, e aí juntava todo mundo ali, almoçando e assistindo o sítio. Pensa, então assim, era uma paixão nacional o sítio. Todas as crianças da época amavam o sítio. É lindo demais. Eu tenho outra pergunta aqui, ó. Se você tivesse a oportunidade de viver um dia como escritor, qual você escolheria? Pois é, eu acho que eu escolheria Cora Coralina, né? Só que eu não quero não, porque agora já não dá mais. Mas assim, eu sou encantada pelas coisas que ela fala sobre a vida, sobre as sementes que a gente deixa, sobre as aprendizagens que a vida traz pra gente. E há um tempo atrás eu conheci André, irmão de Ana Maria Machado. Conheci por acaso. E apesar dele ser irmão, não tem nada a ver com ela, é outra profissão, ele é totalmente distinto dela. A hora que ele falou que era irmão dela, eu me emocionei, eu quase pulei no pescoço dele. Nossa, eu fui apresentada a ele por um primo que tem um negócio com ele, a sociedade com ele, e falou: Larissa, vem cá, deixa eu te apresentar para um amigo meu. Aí depois que ele me apresentou, ele disse: você imagina de quem ele é irmão? Eu falei: jamais. E ele falou: ele é irmão de uma escritora famosa, muito famosa. E aí quando eu fiquei sabendo que ele era irmão da Ana Maria Machado, eu fiquei muito emocionada. Porque assim como as crianças ficam quando eu chego na escola achando que eu sou alguém muito famoso, assim, uma pessoa muito... Eu fiquei com ela, eu fiquei com ele. Porque eu falei: gente, eu tô aqui diante do irmão dela, sabe? Então assim, isso não tem grau de ser famoso ou não. É uma pessoa que você admira, é uma pessoa que você curte as histórias dela, o trabalho dela, você é fã e pronto, né? Vamos lá, ver se tem mais perguntas. Cora Coralina é impossível, né, gente? É um sonho, né? Ela é fantástica, foi fantástica, né? Vamos lá. Fala dos seus livros. Vamos falar. Eu já falei dos meus livros. Vamos falar mais um pouquinho? Eu vou falar um pouquinho dos meus livros, porque eu sei que todo mundo adora ficar perguntando dos livros, adora saber dos livros.
Vou falar uma história rapidinha, tá? Bem breve. O primeiro livro que eu lancei foi a Catarina. E eu vou falar como que a Catarina nasceu. Por isso que eu falo para vocês que você, professor que está em sala de aula, você tem o poder de escrever. Você tem um poder muito grande que às vezes nem você sabe que tem. A Catarina, ela nasceu porque a escola estava... Eu sentada no pátio no momento de recreio, percebi que as crianças jogavam muito lixo no chão. Não tinham o hábito de jogar o lixo na lixeira e tiravam papel de bala, o papel de biscoito, jogavam no chão e a escola estava muito suja. E aí eu pensei assim, gente, como as crianças ignoram essa questão do lixo? Eu vou lá na biblioteca da escola, vou escolher um livro e vou contar uma história que fala sobre o lixo para essas crianças. E aí na época eu trabalhava com o primeiro período. Eu fui até a biblioteca, nosso acervo era gigante. Nenhum dos livros lá falava sobre lixo. E aí eu falei, puxa vida, como assim? Nenhum que fale sobre lixo, eu vou escrever uma história que fala sobre o lixo. E eu tinha um aluno na sala de aula que ele gostava muito de catar trecos. Tudo que ele achava, ele enfiava no bolso da bermuda. Tudo que ele achava. E aí quando ele chegava na escola, ele subia o morro a pé, eu recolhia todos os trequinhos do bolso dele, colocava em cima do armário, na hora que ele ia embora eu botava na mãozinha dele. Eu tive a ideia, quando eu fui escrever, eu lembrei dele, eu falei, caramba, vai dar um personagem. E aí nasceu a Catarina em 20 minutinhos. A Catarina estava escrita, e aí eu levei a Catarina para casa para desenhar. E nasceu essa menina maravilhosa, que faz muito sucesso, que já viajou o Brasil e o mundo, que já foi para a África. Catarina é muito viajada, tá, gente? Mais viajada do que eu. E aí Catarina ganhou o coração de todo mundo, né? Foi espalhando, Catarina para um lado, para o outro, e quando eu vi, eu já tinha me tornado escritora, conhecida da cidade toda, e até de outros municípios. E aí, antes de escrever a Catarina, eu já tinha despertado o gosto por escrever. E aí eu tinha escrito Estampado, que era um outro nome, era uma outra estampa, era totalmente diferente. E eu peguei aquele livrinho velho que eu havia escrito e dei uma repaginada nele. A situação do Rio Doce me incomodava muito. A gente tinha passado por uma tragédia que mexeu com todo mundo. E eu achei legal falar do Rio Doce de uma forma bem bacana, de uma forma bem voltada para a criança. Para a criança, desde pequenininho, já entender o valor do Rio Doce para a gente, para tantos municípios os quais ele banha. E aí escrevi essa história, deixei lá. E em 2018... incomodada com a situação do Rio Doce, incomodada com a situação da seca, eu falei, eu vou lançar meu livro. E de forma independente, todos eles, com muita força de vontade, fazendo uma poupança ali bem sofrida, porque não é fácil, não é pouco dinheiro, eu consegui lançar. O Estampado, ele tem um diferencial da Catarina. Se a gente olhar aqui atrás, a gente vai ver que a Catarina não tem nenhuma ajuda, tá vendo? Nenhum patrocínio. Como a Catarina já estava famosa, eu elaborei um projeto e esses empresários aqui da cidade me ajudaram. Acreditaram no meu trabalho, me patrocinaram, entraram assim de coração, foram parceiros mesmo. E Estampado foi um sucesso assim como a Catarina. Aí veio Estampado, fizemos um evento lindo no Teatro Marista, Cacá e Renan contaram a história da Catarina em 2011, contaram a história do Estampado em 2018, eles fizeram parte do lançamento, e agora, nessa pandemia, todo mundo em casa, todo mundo muito ocioso, as crianças presas, o aniversário da cidade chegando, e eu recebi um presente de uma amiga, de Vitória, que coloriu o Espírito Santo. Ela fez um livro para colorir o Espírito Santo. Tive a ideia. Eu já tinha os desenhos, que eu trabalhava em sala de aula, e aí eu tive a ideia de fazer um livro colorindo colatina. E foi assim que nasceu o meu livro. Eu reuni todos os desenhos que eu já tinha, dei uma repaginada, os desenhos são feitos à mão, de forma bem artesanal. Não tem nada informatizado, melhorado, não. Do jeito que eu desenhei, o livro saiu. E aí eu escolhi 11 pontos da nossa cidade, né? Com a Dona Colatina 11. Dona Colatina mais 10 eu escolhi, que conta um pouquinho da nossa história.
Tá vendo? A primeira é ela e depois vai cada ponto turístico contando um pouquinho da nossa história, porque eu acho que as nossas crianças são carentes da nossa história, elas não sabem de nada, elas não conhecem a nossa cidade, como nasceu, que aqui já existiu o vaporzinho, como foi construída a ponte, a nossa catedral. Então são vários pontos que retratam a nossa história, que é o mais bacana de tudo, a nossa história de uma forma para colorir. E aí é a primeira obra que eu faço, que não é só para criança, né? Mesmo que os livros de história todo mundo goste de ler, não tem que ter idade, Colorinho Colatina foi uma coisa que abriu, sabe? Deixou livre para qualquer idade, todo mundo pode colorir. Eu presenteei muitas pessoas de idade, vendi para pessoas de idade, para vovozinhas, muito neto comprando para dar para a avó, porque a avó conhece a história que está ali e a avó amou ver aquilo ali retratado em desenho. E aí as coisas vão acontecendo, né? Tem muito livro pela frente aí, tem muito livro pronto, aguardando o lançamento. E eu acho que agora, depois do Colorinho Colatina, vai ser um por ano e olhe lá, né? Porque a gente toma coragem, a gente pega gosto por ser autor, né? Por visitar as escolas, e aí a gente vai se animando, a gente vai se entusiasmando cada vez mais. É um prazer muito grande visitar as escolas. O meu trabalho não é só de escritor, o meu trabalho é de levar literatura para as crianças e as crianças me conhecerem. Toda escola que eu visito a convite da escola, e aquele dia, aquele momento que eu tô lá é dedicado às crianças. Elas me conhecem, tiram foto, eu autografo os livros das crianças. E é um trabalho bem bacana, que provavelmente elas não vão ver em lugar nenhum, porque ou os autores, né, os escritores que a gente tem no país são muito famosos, ou já são muito velhos, ou já faleceram, já não estão aqui mais. Então, quando eu chego nas escolas, gente, raramente eu não sou tratada como celebridade, tá? E é muito legal, porque eles ficam muito encantados com o trabalho que eu faço. Ficam encantados com a minha chegada, ficam encantados com a apresentação dos livros, querem me tocar, querem me abraçar e querem falar que gostam de escrever também. Então, para mim é um prazer. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Falando um pouquinho da minha história, falando um pouquinho do que eu acho que é primordial, que é a contação de história na sala de aula, e tentando motivar quem está aí começando, né? É um caminho maravilhoso, sim, é um caminho abençoado, e se você colocar amor, não tem sofrimento, né? É isso, eu desejo que todo mundo que está começando agora tenha uma carreira próspera, uma carreira abençoada. Deixo um grande abraço para todo mundo. Espero que eu tenha atendido, né, as expectativas de vocês. E tem uma pergunta, né, Estela? Vale o certificado. Pergunta vale certificado, tá, gente? E aí eu vou fazer essa pergunta para vocês. O certificado, ele vale para as atividades complementares dos alunos do UniUB. Eles ouviram? Vocês acham? Eu vou escrever no... Tá, o certificado vale como atividade complementar para os alunos do UniUB, é isso? Isso, é enviar para o polo. Aí vocês têm que enviar por e-mail a pergunta que eu vou fazer, polo.colatina@uniub.br. Vou escrever dentro da... A Estela vai escrever direitinho, tá? E a pergunta é a seguinte: se você consegue citar algum recurso tão eficaz quanto a contação de história na educação infantil? Essa é a nossa pergunta, tá bom? Um abraço a todo mundo, obrigada a quem fez pergunta. Desculpa se a gente não conseguiu responder a pergunta de todo mundo, tá bom? Muito, muito obrigada. Você quer responder a última perguntinha? Vamos lá, vamos responder a última pergunta, gente. Oi, Estela. Oi? Vou pegar a última pergunta. Eu que agradeço, Cristina, eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco da nossa... Deixa eu só escrever aqui para eles, então. Dessa profissão tão maravilhosa, né? Isso, pode falar a última perguntinha? Pode falar. Como podemos intensificar a importância de contar histórias nesse mundo digital? Gente, é uma briga, né? O livro e a tela, eles vivem em constante conflito. Mas vocês acreditam que mesmo nessa era digital, com todo o avanço tecnológico que a gente vem vivendo, o livro
O livro tem seu lugar, o livro tem seu espaço, o livro ainda é valorizado por muitas famílias. Tem família que gosta de comprar e gosta de contar história e vive nesse ambiente. Eu acho que essa briga, ela pode ser vencida e ela começa pela família. Tive uma entrevista esses dias em que a gente falava o quê? A gente precisa oportunizar os filhos a terem um espaço de leitura. Ah, porque as suas filhas são filhas de escritora e de professora, por isso que elas gostam de ler? Não. Elas são filhas, elas gostam de ler porque elas foram criadas com livro o tempo todo, com esse ambiente de leitura, de escola, de material didático. Então elas foram convivendo com aquilo e desenvolvendo o hábito de ler. A mais velha gosta mais de ler porque viveu numa época que a gente era mais intenso esse hábito. A mais novinha está meio relaxadinha, mas gosta de ler também, mais preguiçosinha, mas gosta. Então a gente tem que oportunizar, tem que abrir espaço dentro de casa para que eles conheçam os livros. Porque a criança que é habituada desde pequenininha, acabou. Depois ela vai embora e é uma sequência que ele não para mais. Então é essa dica que eu falo para os pais sempre. É uma luta da tela com o livro, mas é uma luta que a gente consegue tirar de letra. Legal pergunta, tá? Muito legal. Tá bom, gente? Nós vamos encerrar aqui então. Estela, você entra? Não, ou eu que pode encerro? Encerrar, já mandei a pergunta para eles e o e-mail. Então eu que encerro aqui, tá, gente? Deixando um forte abraço para todo mundo que está aí assistindo, para todo mundo que está participando, fazendo pergunta, dando um alô, um grande abraço. E outra oportunidade nós estaremos juntos novamente, tá bom? Assim que passar a pandemia, eu vou voltar aqui na Estela para fazer uma visita para os alunos. O Euler está falando que você é a escritora dele preferida, ele é apaixonado. Que tudo, tá vendo, Euler? Olha que delícia, a gente tão pertinho. Euler mora onde? São Roque. São Roque? Eu já fui em São Roque várias vezes. Um abraço, Euler, fico muito feliz, tá? De ser a escritora preferida de alguém. Um abraço, até mais.